Mais um jovem negro de periferia foi morto em São Paulo. Na quarta-feira de cinzas, Lucas Araújo, de 20 anos, foi assassinado com 7 tiros pelas costas. Segundo a família de Lucas, o caso não é isolado e no último ano, mais de 30 jovens morreram de forma parecida somente na região de Sapopemba. Lucas Araújo, de 20 anos, era conhecido no bairro como esforçado e trabalhador. Pai de 2 meninas, não tinha vícios nem envolvimento com criminalidade. Desde que nasceu, morava no Parque Santa Madalena, região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Na noite de quarta-feira de cinzas, foi assassinado com 7 tiros perto da casa da mãe, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Meu filho era bom mesmo. Não é mãe que está falando. É a população inteira aqui, ó, do Madalena, que fez uma manifestação. Foi tudo lindo. Só via gente falando bem do meu filho. Só via senhorinha chorando a morte do meu filho. Ele era um filho bom, ele era um menino bom, ele era um amigo bom, era um pai bom. Se você for no serviço dele, meu filho tinha livre acesso à empresa há 2 anos. Meu filho com 20 anos. A irmã mais velha de Lucas mostra as marcas dos tiros, no boné, na roupa e no celular. Para ela, a morte do irmão é fruto da banalização da violência que atinge os jovens nas periferias. Ultimamente está sendo uma situação muito comum, sabe? Eles chegam, eles nem abordam, tira a vida mesmo, não quer saber se é trabalhador, não quer saber. E mesmo se não fosse um trabalhador, tá no erro, leva preso, aborda, vê o que está acontecendo. Não é assim chegar tirando a vida de qualquer um. Praticamente todas as semanas, Juliana recebe novas mensagens e fotos de conhecidos da vizinhança que foram assassinados em situações parecidas com a do irmão. Somente no último ano, ela contou 36 mortos à bala. Tem esse aqui, que dá para você ver aí? Que é o Alan. O irmão desse também faleceu, que é o Andinho. Esse aqui também faleceu na quinta-feira, um dia depois que meu irmão faleceu. Esse daqui também faleceu. E esse são um grupo de jovens, todos que faleceram por tiro, todos da região. O advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Sapopemba acompanha o caso da morte de Lucas e considera a hipótese de atuação de grupos de extermínio no aumento da violência contra jovens da periferia. Desde a fundação do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, em 2002, a gente vê que isso é cíclico, né? Casos assim em que é um grupo de extermínio ou possivelmente pessoas ali envolvidas num grupo que vêm aleatoriamente na comunidade e atiram a esmo, atingindo jovens ou quem está pela frente. A presidenta do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Sapopemba, também vê indícios de envolvimento de policiais militares em grupos de extermínio e na execução de jovens. Há uma combinação de fatores que depende do governo do Estado e que nos deixa crer que essa política de extermínio da juventude conta com uma política do próprio Estado, e aqui, no caso, o Estado de São Paulo. E o que nós queremos é uma resposta por parte das autoridades competentes. Quem matou Lucas? Como é que está se dando a apuração dos casos envolvendo homicídios de adolescentes praticados por policiais em perseguições, em abordagens? É essa a resposta que nós queremos. Nosso assunto agora é a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua. Basta andar pelos centros das grandes cidades para notar o aumento dessa população. No Rio de Janeiro, um levantamento realizado pela Prefeitura indica que triplicou o número de pessoas em situação de rua nos últimos anos. São mais de 14 mil pessoas que sentem no dia a dia a falta de estrutura dos órgãos públicos para assistência social. Estou 6 anos na rua. 6 anos na rua, tenho 2 filhos, tenho uma irmã que cuida sempre dos meus filhos para mim. Eu vim parar na rua por causa das drogas. Minha família nem sabe disso. Para minha família ainda tem essa casinha, ainda eu não tenho mais essa casa, entendeu? Paguei várias dívidas com ela. As histórias são variadas, mas o fim é comum. As ruas do Rio de Janeiro. Uma população que cresce junto com a situação caótica do Estado. São casos como os de Cláudia, que há poucos meses foi retirada de uma ocupação com a promessa de auxílios públicos.
Eles tiraram a gente das casas, falando que ia dar aluguel social, Minha Casa Minha Vida, não deram nada. Ou de Marcelo, que desde criança habita as ruas do Rio. São mais de 30 anos convivendo com a incerteza. O morador de rua praticamente não aprende profissão, porque não consegue estar no mercado de trabalho. Porque a sociedade fecha as portas. O povo fecha a porta para nós porque nos julga, né? Ladrão, é drogado, é viciado, é safado, é isso, é aquilo. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a população de rua na cidade do Rio de Janeiro quase triplicou nos últimos 3 anos, chegando a mais de 14 mil pessoas em 2016. Um número que supera a quantidade de habitantes em 15 dos 92 municípios do estado. Muitos órgãos que davam assistência para nós, como assim o restaurante popular, Minha Casa Minha Vida, foram tudo fechados. Até as bibliotecas públicas aqui do Rio. E o povo não tem opção para correr, aí vem para a rua. A assistente social Wanda, voluntária do projeto Voar, que distribui café da manhã em alguns bairros da cidade, viu crescer a procura pelo serviço. De 1 ano e pouco para cá está só aumentando, aí aparecendo crianças que anteriormente não tinha criança, mãe com criança, família. Quando eles chegam à situação de rua, para sair é mais difícil, porque as pessoas... e cadê o documento? Onde é que você mora? Aí, onde eu moro? Na rua, aí as pessoas já não querem dar, né? Eu tenho esperança ainda de tirar meu documento, de arrumar um trabalho, e alugar um quarto e viver uma vida digna. E a gente encerra o panorama de hoje com uma reportagem sobre a vitória do movimento dos trabalhadores sem teto. Você vai conhecer quem são as pessoas que estavam acampadas em frente ao escritório da Presidência da República na Avenida Paulista, em São Paulo. A luta desses trabalhadores é por moradias para quem tem renda familiar menor do que R$ 1.800. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eles conquistaram a garantia de que o Ministério das Cidades vai retomar as 35 mil contratações que haviam sido suspensas por Michel Temer. Acompanhe na reportagem de Paulo Castilho. Cerca de 1.500 famílias moram na ocupação Anastácia, no extremo leste da capital paulista. Foi daqui que saiu a maior parte dos sem-teto que participaram do acampamento do MTST na Avenida Paulista. Foram 22 dias diante do escritório da Presidência da República, em pleno centro financeiro de São Paulo, até que no Dia Internacional da Mulher chegou a tão esperada notícia da vitória. O governo federal concordou em retomar ainda este mês as contratações para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, dirigida a trabalhadores de menor renda, que ganham até R$ 1.800. Contratações que haviam sido suspensas por Michel Temer. E o Ministério, na reunião de hoje, confirmou, validou que os projetos do MTST que estão na Caixa estão num grau avançado de contratação. A vendedora ambulante Letícia, de 29 anos, deixou o filho com a sogra e foi com o marido para o acampamento. Hoje em dia, a gente, os mais humildes, estamos perdendo todos os nossos direitos. Então a gente estava perdendo que nem o direito da moradia, o auxílio aluguel foi retirado da gente, Bolsa Família estão cortando vários, o meu foi cortado, entendeu? Aí, que mais? Que nem, eu acho isso uma injustiça, a mulher agora, a questão da aposentadoria. Isso não é justo, porque a gente, além de trabalhar fora, também cuida do lar. Então a gente não vai se aposentar nunca na vida. E meus filhos daqui para frente, vai morrer trabalhando? A ocupação paulista também promoveu diversas atividades, como shows, debates e rodas de conversa. Shirley vai sentir saudades do acampamento na Paulista, especialmente por conta das doações recebidas. Foi bom por causa de coisas que aqui não tem, e lá teve bastante, muita doação. Muita gente cooperou, foi super maravilhoso estar com ela lá. Apesar do sentimento de satisfação e de vitória, a luta dos trabalhadores sem teto continua. O número de habitações necessárias no país é muito maior do que as 170 mil liberadas pelo governo federal.
Esses 170 mil que o governo liberou agora para esse ano para a contratação da faixa 1 é muito pouco ainda perto do déficit habitacional. Nós temos um déficit habitacional de 6,2 milhões de unidades, né? 6,2 milhões de famílias que não têm onde morar ou que pagam mais de 30% da sua renda em aluguel ou que moram de favor na casa de alguém. Então é muito pouco ainda perto de tudo que precisa ser atendido, por isso a nossa luta para o programa continuar atendendo mais famílias e priorizando principalmente as de baixa renda. Depois dessa vitória importante que foi a conquista das contratações do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, é se manter mobilizado agora contra a reforma da Previdência, que é o próximo ataque do governo Temer. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou a luta de movimentos sociais e sindicais contra a reforma da Previdência do governo Temer, que pode prejudicar trabalhadores e, em especial, mulheres e pessoas que vivem da terra. Você viu também reportagem com a denúncia sobre a morte de jovens negros nas periferias, o aumento da população em situação de rua no Rio de Janeiro e a grande conquista do movimento dos trabalhadores sem teto após 22 dias de ocupação em plena Avenida Paulista, em São Paulo. O Panorama volta na semana que vem com reportagens que você só vê aqui. Até mais!